Você já parou para imaginar o que seria ser operado sem anestesia? Sem qualquer tipo de alívio para a dor, com a única promessa de sobrevivência em uma mesa fria de operações. Esse foi o pesadelo enfrentado por milhares de pessoas ao longo da história da cirurgia. Hoje, vamos voltar no tempo, em uma jornada ao passado da medicina para entender como a cirurgia evoluiu de práticas brutalmente arriscadas para o que conhecemos como procedimento moderno. No início, os procedimentos cirúrgicos eram feitos por pessoas sem nenhum tipo de formação médica formal. Curandeiros, barqueiros, até mesmo barbeiros, os cirurgiões da época, eram os responsáveis pela vida daqueles que os procuravam. Era um jogo de sorte, onde a morte era uma possibilidade real. Imagine ter que passar por um corte profundo ou uma amputação sem saber se voltaria a ver a luz do dia. Mas, como conseguimos sair desse cenário de caos e dor? Como a cirurgia foi transformada em um procedimento seguro, onde o risco de morte foi drasticamente reduzido? Existe um segredo. Um mistério que ficou guardado por séculos. Você está prestes a descobrir o que mudou. A resposta está em um único momento que alterou para sempre o curso da medicina. Imaginamos que a cirurgia sem anestesia seria um verdadeiro pesadelo. Mas não foi assim por muito tempo. Durante muitos séculos, a dor fazia parte dos procedimentos. No início do século XIX, pacientes eram amarrados à mesa, segurados por assistentes, enquanto o cirurgião realizava sua tarefa. E a dor era insuportável. Você teria coragem de passar por isso? Bom, eles não tinham escolha. Antes de William Morton, outros médicos tentaram o impossível: anestesiar um paciente. Mas o que eles não sabiam era que a química das substâncias era mais complexa do que imaginavam. Em 1799, Humphrey Davy, um cientista britânico, experimentou o óxido nítrico em si mesmo e em outros. Mas os resultados foram imprevisíveis. Alguns pacientes ficaram em um estado de euforia, enquanto outros simplesmente acordaram assustados e confusos. A anestesia era um mistério ainda não dominado, mas isso não os impediu de continuar. Em 1846, tudo mudou. O médico William Morton fez uma descoberta que mudaria a história da cirurgia para sempre: o éter. Pela primeira vez na história, um paciente poderia ser colocado para dormir sem sentir dor. Imagine a primeira vez que alguém foi operado sem a angústia da dor, flutuando em um estado de calma completa, enquanto a cirurgia era realizada. Isso parecia um sonho, e de fato era. Mas, como um todo grande avanço, essa descoberta trouxe muito mais perguntas do que respostas. O éter funcionava, mas e os efeitos colaterais? A indução ao sono não era completamente segura e os médicos começaram a questionar. Seria possível controlar esse novo poder da anestesia? Que consequências ainda poderiam surgir dessa revolução? Na medicina sempre há um custo. Será que o preço era mais alto do que se imaginava? Enquanto o mundo celebrava a anestesia, um novo desafio surgia. Cirurgias grandes estavam sendo realizadas com um novo problema em mente: infecções. A falta de higiene nos ambientes hospitalares resultava em surtos de doenças fatais. E foi aí que um cirurgião escocês, Joseph Lister, introduziu um conceito revolucionário: a antisepsia. A antisepsia não era apenas uma mudança de técnica.
era uma nova filosofia. Ao esterilizar os instrumentos e ambientes, Lister salvou incontáveis vidas. Ele ensinou ao mundo que a higiene poderia ser mais poderosa que qualquer remédio. Imagine então como seria a sensação de operar sem medo de infecções, uma vez que as ferramentas estavam finalmente livres dos micróbios invisíveis que havia matado tantos antes. Agora imagine um cenário impensável. Cirurgias complexas em áreas vitais como o cérebro e o coração eram impensáveis até meados do século XX. Mas então, em 1944, um cirurgião chamado Walter Dandy arriscou tudo e realizou a primeira cirurgia cerebral com sucesso, removendo um tumor inoperável até aquele momento. Era um procedimento extremamente arriscado, feito sem os avanços modernos de tecnologia e de imagem. E, no entanto, ele conseguiu salvar uma vida, provando que a coragem de um único homem poderia quebrar as barreiras da medicina. Durante séculos, o medo de infecções era constante. A grande maioria dos pacientes não sobrevivia a uma cirurgia e os cirurgiões se tornaram tão temidos quanto respeitados. Muitos não passavam de médicos desesperados tentando salvar vidas, sem saber o que mais poderia ser feito. Se a infecção não matasse, a falta de anestesia com certeza o faria. Era um ciclo de dor e morte, até que algo finalmente mudou. Com o passar do tempo, a anestesia evoluiu. O uso de clorofórmio e outros compostos fez com que a medicina começasse a dar passos largos rumo a cirurgias mais complexas sem dor. E as operações começaram a se tornar mais seguras e mais eficientes. Mas a pergunta continua: poderia a medicina fazer ainda mais? Como os avanços em anestesia poderiam ajudar nas cirurgias mais complexas e perigosas? Hoje, podemos realizar cirurgias que eram inimagináveis até poucos anos atrás. A cirurgia cardíaca, os transplantes de órgãos e as cirurgias robóticas, cada uma delas uma maravilha da ciência moderna, que só foi possível graças a esses primeiros passos ousados. Você sabia que algumas dessas cirurgias agora acontecem com a ajuda de robôs? Tudo isso é possível por causa de um avanço simples, a coragem de tentar algo novo. E falando em robôs, o que acha de falarmos sobre a cirurgia robótica na medicina? Deixa aqui nos comentários a tua opinião. Mas o que vem por aí? Estamos à beira de outra revolução? Cirurgias feitas por máquinas ou até mesmo por inteligência artificial? Como a medicina se tornará ainda mais avançada, capaz de curar doenças que antes eram fatais? O futuro é incerto, mas uma coisa é certa: o avanço nunca parará. O que mais está por vir? De um campo de dor e morte a uma disciplina cheia de inovação. A cirurgia evoluiu mais do que imaginávamos. A jornada não foi fácil, mas agora estamos prontos para o que vem a seguir. E se a história da medicina nos ensina algo, é que o impossível pode se tornar realidade. O que mais podemos esperar dessa jornada? Bom, já que você ficou até aqui, eu te convido a descobrir como eram os hospitais na antiguidade. Eu tenho certeza que você ficaria curioso para saber. Eu te espero lá nesse próximo vídeo.